Fala, cristãos, tudo bem com vocês? Eu sou Adilor Júnior, esse é o podcast Vida de Cristão. E claro, eu estou muito feliz porque esses dias nós passamos aqui, é claro, o mundo inteiro comemorando o Carnaval e nós estávamos em um retiro, em um acampamento, junto com o grupo de jovens da Igreja Nova Aliança, ao qual eu faço parte. E foi uma bênção, foi muito gostoso. Nós estivemos lá 4 dias abençoadores, posso dizer assim. Foram dias que me abençoaram, a mim e a minha família grandemente. E eu vi muitos jovens lá também sendo abençoados. Eu digo para você que é um momento único, é um momento que não tem como você não sentir a presença de Deus naquele lugar, a presença do Espírito Santo. Teve muita diversão, teve muita coisa boa, teve comida, teve bebida, teve muita palavra. Nós fomos alimentados espiritualmente e eu posso dizer que o alimento veio diretamente do céu. Mas eu só deixo aqui essa pincelada, esse gostinho de quero mais, para que você que nunca teve essa oportunidade, você que é jovem, e você também que já passou aí da juventude, mas tem os seus filhos ainda adolescentes, ainda jovens, vocês podem estar participando junto com a igreja, junto com o ministério local aí perto de você, de um desses acampamentos. Eu creio que vai ser uma transformação maravilhosa na sua vida, na vida da sua família. Participe, você vai gostar. E se você quiser conhecer mais também da Igreja Nova Aliança, do grupo de jovens, eu vou deixar na descrição aqui do podcast o canal do YouTube da igreja para vocês puderem, quando vocês puderem acessar, quando vocês puderem dar uma olhada lá como foi, vai ter muita coisa legal lá, vocês vão ver que foi bênção. Mas vamos lá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a fé e nós vamos falar sobre a visão de futuro, mas de um modo diferente. Hoje nós vamos ver o ver acontecer, porque a fé realmente é isso, é você crer e ver acontecer. Tem muitas pessoas que têm fé, mas nunca viram nada acontecer porque às vezes esquece da fé que tinha, do que estava crendo, ou às vezes não dá muita importância. Eu creio que tudo vai melhorar, mas não faz nada para melhorar. Vai melhorar, mas de alguma forma vai melhorar, né? Alguma forma mágica. E não é isso. Você tem que ver acontecer. E esse ver acontecer, você tem que estar preparado para fazer as coisas. Preparado para fazer na sua vida, na vida da sua família, no seu emprego, no seu trabalho. Eu vou usar, claro, alguns versículos bíblicos para nós estarmos aqui discorrendo, conversando, né? Batendo esse papo, para que a gente possa aprender juntos. E eu vou colocar uns versículos bem conhecidos, para que não fique também algo muito complexo, porque a palavra do Senhor ela é clara. Volto a dizer, eu não vou entrar em contextos dos versículos, porque do contrário o podcast vai ficar muito comprido, muito grande. Mas eu vou entrar aqui no aprofundamento da mensagem, do que nós podemos tirar com esses versículos, aprender com esses versículos para os dias atuais. Ok? Peço para que você já ative o alarme das notificações, porque sempre tem um podcast novo. Peço que você curta, que você compartilhe com as pessoas. Você pode fazer recorte aqui de alguma palavra, pode estar usando aí no seu Instagram, levando a mensagem para alguém de algo importante que vai ser dito aqui, que você considera importante. E claro, peço que você se inscreva no canal. Se é no YouTube, se inscreve no YouTube. Se é no Spotify, se inscreve no Spotify, na Amazon, no Deezer, no Pocket Casts, no Xbox. Então, onde quer que você esteja assistindo ou ouvindo, nos ajuda compartilhando, ajuda se inscrevendo no canal para ele ter relevância, para que a gente continue trazendo conteúdos. Não canso de dizer isso, porque isso é o que nos motiva a manter o canal sempre com conteúdos fresquinhos, conteúdos abençoadores. Vamos lá então?
Livro de Salmos, capítulo 37, versículo 37 e 38 diz assim: Considere o íntegro, observe o justo. Há futuro para o homem de paz, mas todos os rebeldes serão destruídos. Futuro para os ímpios nunca haverá. Então aqui é uma palavra já diretamente dizendo para você que é uma pessoa que busca a paz, busca a pacificação entre as pessoas, entre os irmãos. Você que é da paz, né? E da paz, quando eu digo no modo espiritual, não no modo paz e amor, não. Esse não. É o modo que você é de paz, você busca essa paz, você busca conscientemente não fazer o mal, busca conscientemente sempre abençoar as pessoas, conversar, saber o que vai dizer e principalmente como você está ouvindo. Muitas conversas que nós temos, dependendo das nossas atitudes, é por conta daquilo que nós ouvimos e como nós ouvimos. Então você tem que ser um bom ouvinte para ser um homem e uma mulher de paz. E a palavra aqui vai dizer: há um futuro para o homem de paz. Com certeza, eu posso dizer isso com experiência própria minha. Nem sempre fui um homem de paz, mas a partir do momento que eu busquei a paz, busquei a pacificação, a tranquilidade, eu passei a viver melhor. Já viu aquele ditado que diz assim: é melhor ter paz do que razão? Às vezes é uma realidade. Se a sua razão não vai trazer nenhum fruto, se a sua razão não vai fazer com que nada venha progredir, venha dar frutos bons de arrependimento ou frutos que vão edificar a vida, então é melhor você não ter a razão e é melhor você ter paz, tá bom? É isso que eu estou tentando te dizer, nesse sentido desse ditado. Agora, se você tem razão e essa sua razão vai trazer fruto, vai trazer boas novas, vai trazer benefícios para as pessoas, então permaneça na sua razão. É melhor que você brigue pela sua razão para que as pessoas sejam abençoadas. Então tem esses dois lados. E normalmente, cá entre nós, algumas das coisas que nós temos razão do que acontece, nem sempre vai trazer bons frutos, vai trazer paz, ao contrário, vai trazer problemas. E então é melhor você ter paz do que razão. Claro, que a sua paz não traga para você prejuízos, ok? Por isso que é melhor você sempre analisar e ouvir o que está acontecendo. Se você disser alguma coisa que vai abençoar, diga. Se você for dizer algo que não vai abençoar ninguém, não vai fazer a diferença na vida de ninguém, melhor ficar calado, para não gerar nenhum problema, não gerar nenhum ruído. E aí vai dizer: mas todos os rebeldes serão destruídos. Futuro para os ímpios nunca haverá. Então, as pessoas que são ímpias, né, que já creram e agora não creem mais, abandonaram, não tem futuro, tá bom? Para o pecador ainda tem futuro, porque ele pode se arrepender e Jesus dá uma transformação de vida para ele, uma nova vida. Agora, para aquele que já veio para Jesus, para aquele que já creu, já foi abençoado, já viveu com o Espírito Santo, desviou e não consegue voltar mais, ou não quer voltar mais, é melhor assim, aquele que não quer, aquele que não consegue ainda está tentando, mas aquele que não quer voltar mais para os caminhos, para esse não tem futuro, ok? Vamos para o próximo versículo, que hoje o assunto é um pouquinho mais, vamos dizer assim, pesado, um pouquinho mais complicado de se ouvir, de digerir, mas nós vamos aprender juntos. Por quê? Nós necessitamos entender e aprender essas coisas. Não posso somente trazer manjar docinho aqui para vocês. Tem momentos que Deus vai falar uma palavra um pouco mais dura, assim como ele disse para os discípulos. E nem sempre é dura, né? Eu ouvi uma pregação maravilhosa de um pregador famoso, não vou lembrar o nome agora. Na verdade eu lembro, mas eu não vou dizer aqui, porque talvez não seja legal eu dizer o nome, mas ele diz assim na palavra: que a palavra, a pregação de Jesus não foi dura, mas ela não era gostosa aos ouvidos daqueles que estavam ouvindo, porque a palavra de Jesus ela é boa, perfeita e agradável e ela traz
vida. E vida é gostoso, vida é bom. Então, dependendo da palavra que é dita, que é pregada, tem pessoas que não ouvem porque é amargo, é ruim aos ouvidos e à boca, aos lábios de quem a experimenta. Mas a palavra do Senhor, ela não é amarga, ela não é ruim, ela é palavra de vida, é uma palavra doce, é uma palavra de transformação. Então a palavra de hoje, agora reformulando, pode ser que ela seja um pouquinho amarga aos seus ouvidos, ou não, pode ser que você entenda e realmente diga, poxa, precisava ouvir isso e agora eu sei que eu tenho que caminhar corretamente, caminhar de uma maneira diferente. Vamos lá? Diz assim Salmos, capítulo 16, versículo 5. Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice. És Tu que garantes o meu futuro. Então, aí novamente vai dizer sobre aquilo que você pode viver, o seu futuro. Deus é a garantia do seu futuro. É Ele quem garante o teu futuro, é Ele quem garante uma boa vida, um bom trabalho, uma boa casa, boas comidas. Por quê? Aí eu estou dizendo em coisas materiais, mas agora eu digo o porquê disso. Porque quando você deixa Deus, deixa Jesus organizar a sua vida, deixa Jesus cuidar do seu futuro, então o seu futuro ele é abençoado. O Senhor sabe o que você precisa, o Senhor sabe o que você vai necessitar ali para frente. Então, tudo ele vai prover na sua vida. Então, por isso que a palavra vem dizer que Deus, aqui ó, és Tu quem garante o meu futuro. É o Senhor quem garante o futuro da nossa vida. Sem Jesus não tem futuro. Sem Deus na nossa vida não há nenhum resquício de futuro. O futuro é incerto, o futuro provavelmente vai ser algo problemático e você pode aí ter problemas em relacionamentos, no trabalho, na sua casa, na sua vida. Isso não é legal. Então deixe o Senhor cuidar de você, busque ao Senhor para que você tenha um futuro promissor, um futuro abençoado. Para de tentar deixar o seu futuro nas mãos de pessoas que são homens e que confundem emoções com razão, confundem pessoas boas com pessoas más e acabam transgredindo aí os mandamentos do Senhor, que é amar ao próximo como a ti mesmo, cuidar da família, e acabam colocando você em situações problemáticas, situações que podem trazer aí muitas dores de cabeça. Para de colocar o seu futuro na mão de homens e coloca o futuro da sua vida, da sua família nas mãos do Senhor. Ele sabe que vocês vão precisar. Em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, vai dizer assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. E aí, claro, vai diretamente ao que eu acabei de dizer, né? Não deixe os seus planos, o seu futuro nas mãos de pessoas. Mas aqui o Senhor está dizendo, eu sei os planos que eu tenho para vocês. O projeto de vida. É um projeto bom, um projeto que vai trazer para vocês prosperidade, vai trazer para vocês paz. Aqui ele vai dizer, ó, vai fazer você prosperar e você não vai ter dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, Deus sabe o que é bom para nós. Ele vai fazer você prosperar, por isso que cai aí na parte material, como eu disse no versículo anterior. Vai cair na parte material porque nós precisamos viver aqui nessa terra e consumir as coisas. Nós precisamos de bens materiais, financeiros, nós precisamos prosperar nessa terra. E aí o Senhor fala aqui que dessa maneira, para viver dessa maneira, é só com os planos dele. Não tem outra forma de você prosperar se não for os planos do Senhor, a vontade de Deus na sua vida, na minha vida. Para de tentar fazer com a tua mão. Para de tentar dar os passos e achar que você vai conseguir sozinho ou sozinha. Não vai dar certo. Coloca nas mãos do Senhor os teus planos, ora por isso, jejua por isso, busca sinais, busca as respostas para entender se isso é ou não da vontade do Senhor.
Mas, Júnior, eu vivo assim há tanto tempo, como a partir de hoje eu posso, então, colocar a minha vida, os planos diante do Senhor? Em outros versículos, em outro versículo, vai dizer assim que quando não há conselhos, os planos se frustram. Mas, havendo muitos conselheiros, eles se firmam. Quem são esses conselheiros? Esses conselheiros é o teu pastor, a tua pastora, são os anciãos da igreja, são as pessoas idôneas da igreja, as pessoas de Deus, que você sabe que são pessoas de Deus, são pessoas que normalmente sempre estão orando, buscando a presença do Senhor, jejuando, se consagrando. Essas pessoas têm bons conselhos. São pessoas já que passaram pela mesma situação que você. Se você é um empresário e está aí com dúvidas a respeito de alguma coisa que você vai fazer, busque alguém que já tem uma empresa há mais tempo, que já tem uma experiência, e ele pode te dar um conselho. Uma pessoa que vai casar agora, ou casou recentemente e não sabe o que fazer no casamento, busque aí um conselho com quem já é casado há mais de 10 anos, mais de 15, 20 anos. Essa pessoa pode te ajudar. Quem já fez uma faculdade, quem está querendo fazer faculdade agora, busque quem já fez. Quem está querendo começar um namoro, busque quem já namorou. É isso, gente. Não tem um segredo. Vocês têm que buscar conselheiros, mas em quem já passou por isso. Claro, você não vai buscar pessoas loucas, né? Pessoas nessas que vão te falar bobeira, idiotices, mas pessoas que estão sendo bem-sucedidas na vida. Você não pode tentar copiar uma pessoa que é um fracasso. E quando eu digo fracasso, não digo uma pessoa fracassada num modo ruim, mas aquela pessoa que fracassa em tudo que vai fazer espiritualmente. Não se entrega a Deus, não corrige os seus erros, não tem aí uma perspectiva de vida melhor, mas sempre busca coisa errada. É um fracassado nesse sentido, uma pessoa que sempre busca as coisas problemáticas, coisas erradas, sempre está dando vexame, sempre está dando problema na sociedade. Não é esse tipo de pessoa que você tem que buscar. Esse tipo de conselho você encontra em qualquer lugar. Mas conselho bom, normalmente você vai encontrar trancado ali, ó, dentro da igreja, né? Aquelas pessoas mais quietas ali são as pessoas que prosperam mais, as pessoas que não vivem contando seus planos para qualquer uma, mas busca ali a confirmação do Senhor, e aí elas começam a colocar em prática aquilo que Deus somente veio dizer sim ou não. No livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 28, vai dizer assim: sabemos que de Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Sabemos que de Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Em outros versículos vai dizer assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, e esse amar a Deus é realmente viver a vontade dele, ler a palavra, se entregar, se consagrar, todas as coisas, e aí fala de coisas materiais, né? Não está falando de espiritual, coisas materiais cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama, todas as coisas vão cooperar para o seu bem. E o que é o seu bem? O seu bem é saúde física, saúde mental, saúde espiritual, um corpo consagrado, uma mente santificada, uma mente inteligente, uma mente sábia, uma boca abençoadora, ouvidos que retêm somente o bem. Todas as coisas vão cooperar. E aí, é claro que eu não posso entrar em mérito de eternidade, mas você vai ter um carro bom, ele pode quebrar. Como eu disse, não posso entrar em mérito de eternidade, que vai durar para sempre. Não, seu carro vai quebrar, mas você vai ter condições de arrumar. Sua casa pode precisar de uma pintura, mas você vai ter condições de pintar. Você vai ter um sofá que vai rasgar, mas você vai ter condições de comprar um melhor ou arrumar. É isso. Todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Não estou dizendo que você vai ficar rico, mas no seu trabalho você vai prosperar, porque você vai ser um dizimista fiel, você oferta, você está colocando tudo nas mãos do Senhor. E aí vai falar aqui
dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Aí cumpre-se, então, o chamado de Deus na sua vida. Se você foi chamado para alguma coisa, e Deus tem, para alguma coisa não, né? Se você foi chamado para algum ministério, seja ele dentro da igreja ou fora da igreja, Deus, então, está cumprindo o propósito dele na sua vida. Você foi chamado, ele está te usando e, claro, ele vai fazer com que tudo coopere para o bem de que você permaneça nesse ministério. Já disse aqui em outro podcast, quando o Senhor me abençoou, me chamou para o ministério, o único pedido que eu fiz para o Senhor foi: Deus, Pai, cuida das minhas coisas para que eu possa cuidar das coisas do Senhor. Ou seja, cuida do meu trabalho, da minha empresa, da minha família, para eu cuidar da sua família, que é a família cristã, da sua empresa, entre aspas, que é a igreja, das suas coisas, que é o ministério, é o louvar, o adorar, é o pregar. Então eu fiz esse voto com o Senhor, fiz esse pedido, e até hoje eu posso dizer que o Senhor tem me honrado sempre, e eu busco de todas as maneiras, porque eu sou falho, eu busco de todas as maneiras também honrar ao Senhor com o que eu sei fazer e faço da melhor maneira possível. Tem dias que eu não estou bem para fazer, mas eu já disse aqui em outro podcast também. Eu estou preparado em tempo e fora de tempo. Quando eu estou bem, eu faço podcast, ou eu prego, ou eu canto, ou eu louvo, ou eu toco. Mas quando eu não estou bem, eu também faço isso. Então, quando eu estou bem, quando eu não estou bem, eu estou fazendo a mesma coisa. Por quê? É uma disciplina, eu tenho que estar sempre preparado para fazer. E é nesses momentos que eu digo que às vezes eu estou desanimado, triste, abatido, mas eu estou lá fazendo, eu estou fazendo. Porque nem sempre, agora imagine, da mesma forma, nem sempre você está agradando a Deus. E todos os dias Deus, mesmo assim, dá o sol para você, dá a chuva, dá o alimento, dá o seu trabalho, dá a sua família. Todos os dias o Senhor te abençoa, mesmo você não agradando a Ele todos os dias. Então, isso é um voto, isso é um relacionamento de pai e filho que eu fiz para com o Pai, para com Deus. Ele cuida das minhas coisas, eu cuido das coisas dele. Com certeza ele cuida bem melhor do que eu cuido, né? Sem sombra de dúvidas, o Senhor cuida muito melhor de mim, da minha família, dos meus negócios, do que eu cuido das coisas dele. Isso não tenha dúvida disso. E aí nós vamos lá para Provérbios, capítulo 20, versículo 24. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? Isso é forte, né? Os passos do homem, aqui eu digo, né, que tem que tomar muito cuidado com essa interpretação. Os passos do homem. Que homem? Se você é um homem que serve a Deus, uma mulher que serve a Deus, então os passos do homem e da mulher cristã são dirigidos pelo Senhor. Como pode, então, o homem discernir o seu próprio caminho? Não tem como eu discernir o que Deus vai fazer amanhã na minha vida. Mas eu creio, porque ali em Salmos no 37, versículo 37 e 38, diz que todo homem de paz vai ter um futuro. Então eu creio que eu sou um homem de paz, eu creio que eu sou uma mulher de paz. Então eu sei que o meu caminho, mesmo eu não conseguindo discernir, eu tenho a esperança, que é o outro versículo aqui que vai dizer aqui em Jeremias 29:11, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Eu tenho a esperança de que meus dias serão bons. Olha como um versículo interliga com o outro. Olha como uma palavra chama a outra. Então, eu sou um cristão e eu tenho meus caminhos trilhados por Deus. E eu tenho a esperança de que o meu caminho sempre vai ser bom. E se o Senhor permitir alguma prova nesse meu caminho, é porque Ele vai me abençoar, é porque Ele deseja que eu aprenda algo. Então eu não posso reclamar do meu caminho quando eu sou um cristão. Eu posso orar, pedindo assim como Jesus pediu: Pai, se for possível, passa de mim essa provação, este cálice, essa prova. Mas, contudo, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, e que eu aprenda o que o Senhor quer me ensinar. É isso. E eu sei que tem horas que dói, mesmo nós sendo cristãos.
Isso dói. Às vezes a gente passa por problemas, por situações que a gente não entende o porquê, mas Deus sabe todas as coisas. Deus sabe que esse caminho que estamos andando é o caminho que Ele escolheu. Então não queira tentar discernir, tentar achar que você sabe o teu futuro, que você sabe o que pode acontecer. A única certeza que você tem que ter é que nas mãos do Senhor você tem um futuro promissor com Ele, uma esperança de dias melhores. Aonde? Aqui na Terra? Não, no céu. Então você tem que ter essa certeza de que você está andando nos caminhos de Deus, que os seus planos vão ser firmados através dos conselheiros que Ele vai enviar, através de pessoas boas, que você vai ter planos de um futuro bom, cheio de esperança, cheio de novidades boas, tá? Então, nosso caminho é trilhado pelo Senhor. E aqueles que não são cristãos? Aí esse caminho é trilhado por Ele mesmo. O Senhor vai continuar abençoando no sol, chuva, até que ele caia em si e volte para os caminhos do Senhor. Mas se ele está trilhando o próprio caminho, a palavra vai dizer que o coração do homem é enganoso, que os caminhos do homem parecem ser bons, mas no final são caminhos de morte. Então tem que tomar cuidado. A essa pessoa que não serve ao Senhor, e aí fala de outro homem, outro tipo de homem, né? Por isso que eu gosto de explicar essa situação. Há caminhos que para o homem, que homem? O homem ímpio, o homem pecador, parecem bons, mas ao final são caminhos de morte. Então tem que tomar cuidado. Quando você tem a certeza que o seu caminho está nas mãos de Deus, você não tem aí o caminho de morte, você tem o caminho de vida. Espero ter ficado bem claro isso para você, tá bom? E aí nós vamos ler lá em Eclesiastes, no capítulo 8, versículo 7. Visto que ninguém conhece o futuro, quem lhe poderá dizer o que vai acontecer? Isso é simples, né, de se entender. Ninguém conhece o futuro. Então tem pessoas que às vezes chegam em você. É claro, existem momentos. Se você está numa empresa e vocês fizeram um planejamento da empresa e a empresa sonha, ou tem o projeto, sonha não, né? Tem o projeto de, no final do ano, dar uma cesta básica para todo mundo. Se atingirmos a meta todos os meses de X mil reais de vendas. Todos os meses tem que atingir essa meta, porque aí no final do ano a gente vai conseguir dar uma cesta básica para todos os funcionários da empresa. Legal! Nesse sentido, você consegue ver esse futuro, porque você consegue acompanhar as metas. Batemos a meta, batemos a meta, batemos a meta. Legal, vamos ganhar a cesta básica. Mas aí se você bate a meta, não bate no outro mês também não, aí você sabe que pode ser que não tenha essa cesta básica. Nesse sentido, dá para você prever o futuro, tá? É algo bem simples que eu coloquei. Mas e no caso da sua vida, dos seus sentimentos, que você não consegue controlar, não são números aquilo que você sente, aquilo que você tem dentro de você, não são números, não dá para você controlar isso. Ora você está com raiva, ora você está feliz, ora você está chorando, ora você está sorrindo, ora você está bem com a esposa, ou ora vocês estão discutindo, brigando por coisas que às vezes vocês nem sabem por quê. E aí você não sabe se quando você chegar em casa hoje, depois de ouvir esse podcast, você nem sabe o que vai acontecer ouvindo esse podcast, você vai esquecer de fazer alguma coisa que a sua esposa pediu, que sua esposa pediu, e por conta de você estar ouvindo esse podcast, você pode ter uma discussão. Não estou querendo dizer que você não é para ouvir, mas eu estou querendo dizer que a qualquer momento os sentimentos e a situação pode mudar na nossa vida, e a gente não sabe o que vai acontecer. Então toma cuidado, se você está assistindo ou ouvindo esse podcast dirigindo, toma cuidado aí, olha o trânsito, hein? Olha para onde você está indo para não acontecer nenhum acidente. Eu não sei o que vai acontecer. Essa situação não está no meu controle. Não está no meu controle a chuva, não está no meu controle o sol, não está no meu controle as coisas do dia a dia. Essas coisas fogem do meu controle, então eu não posso prever o futuro. É isso que a Bíblia está dizendo. Como é que você vai prever esse futuro, né? Visto que ninguém conhece o futuro, quem me poderá dizer o que vai acontecer? Ninguém. Então, e aí, é claro, eu não vou entrar em mérito de cartomantes, de bidus, de esoterismo, essas coisas, porque a Bíblia já está dizendo que é impossível, né, a gente prever o futuro. Eu não vou entrar em mérito disso, porque ficaria muito clichê. Você acredita se você quer, mas se você é um cristão,
isso você sabe que não existe. A própria palavra está dizendo que ninguém pode prever o futuro. Ninguém. Quem vai ter um futuro são pessoas de paz e aqueles que são chamados de Deus para cumprir o seu ministério, cumprir o seu propósito. E normalmente essas pessoas que fazem esse tipo de trabalho não são pessoas cristãs. E, claro, não vou falar mal de ninguém, só estou ensinando a você a entender o que é futuro, o que é aí saber o que vai acontecer com o seu futuro, os propósitos, as situações da sua vida. Se você está buscando nesses tipos de trabalho a sua visão de futuro, para com isso. Para com isso. Isso não está agradando a Deus, pode ser por isso que você está passando tanta necessidade, tanto problema. Eu vou... E agora também, já que eu entrei nesse assunto, vou falar um pouquinho também desses jogos de bingo, né? Esses jogos de bingo, esses jogos de lotérica, né? A loteria aí. Isso também é você tentar prever o futuro, é você ficar jogando e jogando e jogando, achando que vai ganhar, achando que vai ganhar. Você investe tanto dinheiro nessas coisas e se você colocasse na ponta do lápis o quanto de dinheiro que você já investiu nessas jogatinas, você talvez vai se surpreender com quanta coisa você poderia ter feito de bom com toda essa grana, com todo esse dinheiro. E você ainda não teve um futuro, porque o futuro não veio de Deus, mas veio dos homens. Você está jogando coisas que os homens dizem que vai dar certo. E confesso para você que é difícil dar certo para alguém. Eu já joguei, tá, gente? Não sou inocente. Já joguei lá atrás, hoje, claro, não jogo, mas há muitos anos que eu nem mexo com isso, mas já joguei, já acreditei nessas coisas, já acreditei em não sei o que lá da cena, não sei o que lá da quina, não sei o que lá para ganhar, já acreditei muito nisso. Já acreditei em rifa, já acreditei em todas essas coisas. Mas hoje não. Hoje eu sou cristão. Um cristão tento ser o mais autêntico possível e fujo dessas coisas. Claro, se tem um irmão da igreja que está fazendo uma rifa para algo beneficente, para comprar alguma coisa para ele, por uma necessidade que ele está passando, nesse sentido você está abençoando uma pessoa. Porque você vai comprar o número da rifa ali para abençoar o teu irmão. É diferente, tá? Não levem isso ao pé da letra. Não sejam tapados, né? Uma visão tapada. Mas preste atenção. Se você tá com o irmãozinho lá que está fazendo uma rifa para abençoar, como teve uma irmã na nossa igreja que ela ia comprar os óculos dela, ela fez uma rifa para poder juntar o dinheiro para comprar o óculos. E aí na rifa tinha um presentinho lá, legal, isso é bondade, então você ajuda. Agora, se toda vez o irmãozinho aparecer lá, vai ter um bingo lá em casa, vai ter, faz isso daí, conversa com o irmãozinho, fala que isso daí não é de Deus não, que isso daí é um pouco errado, tá bom? Mas vamos lá. Mas, lembrei de outra aqui. Mas, se o bingo que estão fazendo tem os prêmios e é para abençoar, por exemplo, o ministério dos jovens, porque o dinheiro que vai ter lá vai fazer o acampamento dos jovens, vai ter um binguinho lá e todo o dinheiro arrecadado vai ser para os jovens. Então, irmão, você só tem que ponderar o que é para abençoar e o que não é para abençoar, o que é de Deus e o que é de homens, o que é maldição e o que é bênção. Tá? Bom, é isso. Eu não vou entrar mais em mérito disso, porque senão vai dar um outro podcast. E aí, nós vamos para nosso último versículo. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz assim: O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E aí está falando nos últimos dias, por quê? Está falando de futuro, né? Mas o futuro é agora, né? Então os últimos dias também são agora. São esses os últimos dias. Você não sabe se você vai ver amanhã, então hoje é o seu último dia, tá? Hoje é a sua última noite, sua última tarde, não sei que hora que você está ouvindo e assistindo o podcast. Tome cuidado. Nos últimos dias haveriam muitas falsas doutrinas, muitos falsos pregadores. E o que acontece? Por que eu estou dizendo isso? Não são pessoas que se levantam e falam, eu vou pregar a falsidade. Não. São pessoas que acreditam naquilo que ela acha que é verdade e começam a passar para outras pessoas essa verdade. Isso são falsos profetas,
falsas doutrinas. Tem que tomar cuidado, porque a própria pessoa que está pregando, ela acredita que aquilo é verdade. Ela acredita. Por isso que eu digo para vocês que se o podcast está fazendo bem para vocês, está te trazendo paz, está trazendo sabedoria, então você continua assistindo e prove se o irmão Adilor Júnior aqui está dizendo coisas relacionadas à Bíblia, coisas relacionadas ao cristão autêntico e verdadeiro, ao alimento espiritual. Se tudo que está sendo pregado, eu sempre digo isso nos podcasts, porque eu gosto de deixar isso bem claro para vocês, se tudo que está sendo ensinado aqui no podcast está fazendo sentido, é bíblico, está de acordo com a palavra do Senhor, o Senhor tem abençoado, então isso é verdadeiro. Eu não sou um falso profeta, aqui eu não tenho uma falsa doutrina, até porque eu pego vários versículos para poder explicar e ensinar. Mas se você tem ouvido pessoas que estão dizendo coisas que não estão na Bíblia, coisas que não são aí espirituais, mas você entende que são coisas carnais, aí então foge do propósito de Deus, do ministério de Deus. Isso não é bênção, isso é maldição. Isso não é para que você venha glorificar o nome de Deus, mas ao contrário, está envergonhando o nome de Deus e envergonhando a própria pessoa. Então toma cuidado, porque nos últimos dias vai aparecer muita gente assim, porque o conhecimento se multiplicou, a sabedoria ela se multiplicou. E nos dias de hoje tem muita facilidade para você conhecer muita coisa boa e muita coisa ruim. A internet está cheio de bons pregadores, mas também está cheio de maus pregadores. De pregadores que acreditam naquilo que acham que é verdade e estão pregando aí, levando muitas pessoas para o abismo, muitas pessoas para o inferno. Mas nem elas mesmas conseguem reconhecer que o que elas estão falando é maldade. Por quê? O Deus deste século cegou as pessoas, cegou o entendimento de muitas pessoas. E, se fosse possível, ele enganaria até os escolhidos, né? Então, vamos tomar cuidado. Se você é um escolhido, uma escolhida, toma cuidado para não ser enganado. Pintou a dúvida, vai orar. Pintou a dúvida, vai buscar conselhos com as pessoas idôneas, com as pessoas mais antigas, com as pessoas mais maduras, né? Porque já disse também que às vezes as pessoas antigas nem sempre são pessoas maduras espiritualmente, mas vai buscar conselho, vai se aconselhar. Às vezes, se é o seu próprio pastor, se é a sua própria pastora, seu próprio líder, vamos dizer assim, né? Que está pregando, falando algo ali que você está achando estranho, não tenha medo de perguntar para outros irmãos de mais tempo na igreja. E até mesmo, se você tiver essa coragem, né, eu acredito que muitos não têm, não sei se eu teria, sentar com o seu próprio líder e falar: olha, me explica melhor isso porque eu achei estranho. Não é você bater de frente, mas é você tentar entender o que ele quis dizer com aquela palavra. Tentar entender o que ele quis dizer com aquela ministração, aquela pregação, tá? E aí vocês entram num acordo, e aí você pode dizer: olha, eu ouvi, tá, mas não concordo, não é isso que a Bíblia diz, eu entendo dessa maneira, mas só peço que o senhor tome cuidado, a senhora tome cuidado quando for dizer isso lá no púlpito, tem muita gente ouvindo, e se eu tive dúvida, né, se você já é alguém idôneo aí dentro da igreja, alguém mais experiente, se você teve essa dúvida, você pode dizer: olha, eu tive essa dúvida, pode ser que outras pessoas também tiveram essa dúvida. Por que eu digo isso? Porque já aconteceu comigo. Quando eu subi no púlpito para trazer uma palavra que eu acreditava que era uma palavra esclarecedora, uma palavra abençoada, houve pessoas que teve ali uma dúvida, houve pessoas que teve ali um pouco de pontos de interrogação na cabeça, só que algumas pessoas não vieram falar comigo para eu tentar explicar da maneira como eu vi, como eu enxerguei, o porquê que eu cheguei àquela conclusão. Mas tudo se resolveu, graças a Deus, os assuntos foram resolvidos, mas às vezes acontece, tá, gente? Às vezes você vai querer trazer algo diferente, um alimento mais forte para alguma pessoa, para a igreja ou para a sua família, pode ser que eles não entendam. E às vezes pode ser que a doutrina realmente é estranha, tá? Às vezes pode ser que é muito estranha. Normalmente quando é estranha, traz problema, tá? Traz discussão, traz desacordo dentro da igreja e aí você já entende que aquilo ali é uma doutrina estranha, tá bom? Mas eu estou dizendo isso para que você teste os espíritos, teste.
Claro, você tem que fazer isso. A palavra fala, provai os espíritos para ver se todos são de Deus. Provai a palavra, né, para ver se essa palavra é de Deus. Não aceita tudo e engole tudo não, porque o fim dos tempos está próximo e a palavra fala que no fim dos dias haveriam muitos falsos profetas, muitas falsas doutrinas e enganariam a muitos, tá bom? Espero que você tenha entendido. A palavra não foi tão dura, não. Acredito que não foi tão dura, mas se você sentiu que foi um pouco dura, é para te abençoar, é para me abençoar. Espero que tenha surtido esse efeito de abençoar a sua vida, a sua família. Deus abençoe vocês e até o próximo podcast, até o próximo episódio. Tchau!